Atualmente, Maringá tem uma fila que se estabilizou, né, nos últimos meses na faixa de 10 mil cirurgias eletivas, fora também a questão dos exames e das consultas especializadas, né, pessoas aguardando na fila por esses atendimentos. Eu queria saber se o senhor acredita que é possível trabalhar para que a própria estrutura do município, né, estrutura pública de saúde, que ela absorva e dê conta dessa demanda. Eu acredito e tenho razões para poder afirmar isso, porque durante a nossa gestão a gente conseguiu zerar várias filas. O que acontece, e eu talvez vocês se lembrem, na época que eu estava na prefeitura, eu dizia assim, na saúde a gente tem uma situação, digamos, muito complexa e é um paradoxo. É o quanto melhor, pior. Então, quando a gente conseguiu zerar algumas filas de especialidades, e eu me lembro que a gente colocou aqui na Praça Raposo Tavares uma carreta para resolver os problemas oftalmológicos, e a gente zerou a fila. Durante uma semana, aquela carreta ficou ali com os médicos e todos os equipamentos, e a gente zerou a fila. Aí o que acontece? Quem está no plano de saúde esperando para ser atendido, fala assim, lá na prefeitura não tem fila. Então, ele sai do plano de saúde e vem para a prefeitura. Então, o fato de zerar a fila, na verdade, faz com que outras pessoas migrem para o sistema público, porque é de graça. Então, se o sistema público está funcionando melhor do que o privado, eu vou para o público. E aí a fila começa de novo. Então, é complexo esse processo, não é uma coisa simples de lidar. Mas eu tenho absoluta convicção de que nós podemos resolver isto se nós usarmos de novo a tecnologia através da telemedicina. Nós podemos ter médicos atendendo credenciados por telemedicina para um conjunto muito grande de especialidades, que já estão comprovadas. Até a pandemia, o Conselho Federal de Medicina tinha resistência à telemedicina. Os médicos não tinham muita simpatia por isso. Quando veio a pandemia e eles não tiveram outra alternativa para atender os seus pacientes, a não ser a telemedicina, a coisa mudou. E o próprio Conselho Federal de Medicina tem, na sua análise de avaliação de atendimento e de qualidade, uma resposta interessante. Tanto por parte dos médicos quanto por parte dos pacientes, o nível de aprovação da telemedicina foi acima de 90%. Acima de 90%. Ou seja, isso está lidado como solução. Então, se nós pudermos fazer com que tenhamos vários profissionais atendendo várias especialidades à distância, nós conseguiremos dar uma solução bastante eficaz para este problema que você levantou. E isso vai nos custar mais barato. Então, eu penso que o caminho é por aí. Várias cidades estão fazendo isso com muito êxito, com muito sucesso. E o que nós precisamos agora é copiar dos outros aquilo que deu certo. Muitas cidades no Brasil copiaram da gente as ATIs, copiaram o Almoxarifado Central, copiaram o Observatório Social. Agora é hora da gente copiar um pouco daquilo que está dando certo em outros lugares e que está reduzindo as filas em determinados atendimentos. E a gente vai ficar restrito àqueles que fisicamente exigem a presença da pessoa. Mas muitas especialidades hoje têm sido encaminhadas, principalmente os exames, viu, Vitor? Podem ser resolvidos de maneira remota através da telemedicina. A Prefeitura abriu recentemente um credenciamento de cerca de 10 milhões de reais para comprar mais de 120 mil procedimentos na rede privada. Inclusive, os vencedores estão saindo nesses dias. Silvio, como que você enxerga justamente esta parceria, digamos, com a rede privada? Acredita que este é o caminho para resolver as demandas da saúde pública? Pretende ampliar esse tipo de credenciamento, compra de serviços na rede privada? Isso está exatamente associado ao que eu acabei de responder. Eu entendo que nós devemos fazer isso, devemos ampliar o leque o máximo possível. Quando a gente trata de atendimento remoto, nós não estamos restritos a credenciamento só de empresas de Maringá. Nós podemos ter um sistema disponível para a gente. Eu já fiz exame de tomografia cardiológica aqui em Maringá e conversei com o médico assim que eu saí da máquina e ele estava em Miami. Era um médico aqui do Hospital Santa Rita
ele estava fazendo uma especialização em Miami, ele laudou o meu exame e conversou comigo de Miami quando eu saí da máquina. Automática, na hora, online. Então, eu tenho certeza que exatamente este mecanismo de credenciamento é uma das soluções mais inteligentes. Mas eu associaria isto a um processo que nos permitisse ampliar a base de credenciamento, porque isso torna o processo mais competitivo e, consequentemente, mais barato. E, obviamente, com as ferramentas que a gente tem hoje, tão eficiente quanto o atendimento presencial. Victor? Ainda sobre a questão da saúde, candidato, alguns outros pré-candidatos citaram em entrevistas passadas sobre a necessidade de Maringá construir uma nova unidade de pronto atendimento. Queria saber se o senhor compartilha dessa mesma opinião. Eu não posso responder isso, Vitor, sem primeiro ter acesso às informações. O que eu quero dizer é o seguinte: no Ministério da Saúde existem diferentes tipos de UPAs. As UPAs têm que ser credenciadas para que a gente possa receber o recurso de lá. A prefeitura não tem como bancar tudo sozinha. Então nós precisamos nos submeter às regras do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde estabelece que as UPAs têm uma população de abrangência mínima necessária para que você possa ter uma UPA. E como as 2 UPAs de Maringá foram feitas na minha gestão, eu estou familiarizado com isso. Nós precisávamos, a UPA era para 250 mil habitantes, Maringá na época já tinha 350, então uma UPA só não resolvia, nós tínhamos que ter 2. Agora, cabe uma terceira? Enquanto eu não tiver essas informações dentro das regras do Ministério da Saúde, eu não posso responder, porque eu estaria cometendo talvez, uma falha grave de dizer que vai fazer uma coisa que não pode ser feita. Não que o Ministério não permita que você faça uma UPA. Você pode fazer, mas ela vai ser credenciada para receber os procedimentos do Ministério? Bom, é outro departamento. Então, a gente precisa ser muito coerente com isso. Mas o mais importante desse processo é o seguinte: na época que a gente constituiu as UPAs, eu fiz um questionamento à nossa Secretaria de Saúde e aos médicos que atendem na UPA, quantos procedimentos, quantos atendimentos feitos na UPA não eram atendimentos de UPA. Eu perguntei para os médicos, eu quero uma estatística. Quanto por cento das pessoas que vocês estão atendendo não precisariam ir na UPA? O problema deles podia ter sido resolvido de outra forma. E chegou a 30%. Obviamente que se nós tivermos 30% a menos de atendimento nas 2 UPAs, talvez essas 2 UPAs resolvam o problema. Mas eu não tenho essas informações hoje. Então, não vou me arriscar aqui agora a simplesmente dizer, não, deixa comigo, vamos fazer mais uma UPA. Primeiro, porque eu não sei se isso é possível. E segundo, não sei se é necessário. O custo disso é alto e a gente pode ter uma outra forma de resolver as demandas da população mais eficiente, evitando esses deslocamentos todos, desde que o sistema esteja preparado para isso. Em diferentes